Torá. Ele tradicionalmente foi escrito em pergaminhos, e esses pergaminhos eram enrolados. Não é que nenhum livro assim, página sobre página. E ele é lido assim cerimonialmente nas sinagogas ou nas escolas judaicas. E sempre são lidos da direita para a esquerda, diferente da imprensa ocidental. E o Talmud é, é estudado e era muito estudado nas academias chamada Yeshiva, que é uma escola superior de estudos para o Talmud. E foi muito estudado em Yiddish, que é a língua dos judeus do leste europeu. Então você veja, o judeu já principalmente o judeu religioso, ele é tipo um poliglota, se ele é estudioso, que ele tem que estudar. Já vimos aí 3 línguas: hebraico, arameu, aramaico, aliás, hebraico, aramaico e também o Yiddish, se ele vive na região leste da Europa. E existia também a profissão do escriba. O escriba tinha que estudar muito para escrever os livros corretamente, os livros sagrados, e também corrigir, interpretar, evitar erros. Era uma pessoa muito importante. Não era um rabi, um rabino, nem um sacerdote, mas era, digamos, aquele que faz a revisão de um livro, por exemplo, né? E era uma profissão, né? E muito considerada. E depois eles usam também uma tipo parecido com uma caneta, mas é um objeto assim de metal, parecido com aquela bomba que se usa no chimarrão. Só que ela é fininha assim para indicar o texto que está sendo lido na Torá, nos pergaminhos, mas para que não se use os dedos e assim se contagie ou suje os pergaminhos. E o hebraico também tem uma peculiaridade, que ele é escrito sem as vogais, somente as consoantes. Então, a pessoa, quando vai ler o hebraico, ela tem que ter um profundo conhecimento do hebraico para saber qual a consoante, qual a vogal que vai seguir aquela consoante que está no texto. Então não é simples e não pode errar a vogal. Botando uma outra vogal vai dar outro sentido, né? E esse Torá já foi lido aqui pela Chandra, o nome deles na Bíblia cristã. Em hebraico, o nome deles é Bereshit Shemot,
Vai, Ikra, Bemidar e Debarim. São os nomes dos 5 livros que compõem a Torá. Então, para os judeus, o importante é a Torá. Assim como para os hindus, o importante são os Vedas, os Puranas e os Darshanas. Todos são, digamos, extensões dos Vedas. E digamos que o Talmud também poderia ser parecido com o Vedanta, que o Vedanta é assim o estudo dos Vedas no sentido filosófico e espiritual, não no sentido ritualístico. E o Talmud também é o estudo da Torá no sentido mais espiritual. Assim como tem depois no própria a Bíblia, né? Aqui na Bíblia depois seguem vários outros livros, livro de Josué, livro de Samuel, e enfim, assim vai, né? Livro de Jó, Salmos, tudo isso que a gente conhece, né? Cânticos, depois dos profetas, Isaías e tal. Então, Todos derivados da Torá. da Torá. A Torá é a base, assim como tem os Puranas derivados dos Vedas. Então, com isto, vamos terminar o nosso estudo de hoje. Semana que vem continuamos com o estudo islâmico. Não, islâmico não, judaico. Desculpa. Eram todos parentes, né? Mas brigam entre si, É né? verdade. Como muitas famílias no mundo e em vários Irmãos, países. né? Irmão briga com irmão. Então vamos terminar entoando a oração judaica que demos no início. Baruch Baruch Adonai Adonai Eloheinu